Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E neste mês de março, gente, a gente aqui na Vale TV está falando muito sobre pautas da mulher, né? E que, na verdade, são da humanidade, né? E nós, todas as apresentadoras da Vale TV, nos reunimos num projeto super legal que se chama Inspira Ação. Né? E nesse projeto a gente está buscando trazer e dar visibilidade a outras mulheres que possam nos inspirar, que possam trazer aí um conteúdo relevante para nossas vidas, né? E construirmos todas nós juntos e juntas um mundo melhor. E hoje a convidada que eu tenho aqui é muito especial. Vou chamar aqui a Aileen. Deixa eu ver aqui, Aileen Schwambach. Ela que é consultora, palestrante na área da sustentabilidade no meio ambiente, doutora em educação e em ciências, professora da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e colunista da Rádio União. Seja bem-vinda, Aileen. Muito obrigada, Eliane. Estou muito feliz pelo convite, por poder estar aqui compartilhando algumas experiências, algumas reflexões com vocês. Maravilhoso, maravilhoso. E Aline, olha só, hoje eu queria que tu falasse um pouquinho, para a gente iniciar, da tua trajetória profissional. Fala um pouquinho aí da tua... Como é que tu chegaste nessa área do meio ambiente, sustentabilidade, área da educação? Enfim, vamos te ouvir. Então, Eliane, a minha trajetória, ela tem um divisor de marcas muito forte, que eu fui aluna da Fundação Liberato, em Novo Hamburgo. E lá, eu cursava eletrotécnica. Então, no curso, realmente eu não me identifiquei, mas para quem conhece um pouco da trajetória da Liberato, eles têm a Mostratec, que é a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. E aí eu me entusiasmei muito em participar. Na época, eu convidei a minha amiga Karen para que a gente pudesse fazer um projeto. O projeto foi de meio ambiente do Arroio Luiz Hall, que é o arroio que cruza o município de Novo Hamburgo. E desde lá a gente ficou quase 2 anos trabalhando e o trabalho foi muito premiado. Nós fomos para a Alemanha representar o Brasil. E ali eu vi que, nossa, é biologia que eu preciso estudar e também o quanto essas questões de meio ambiente, elas me motivavam, né, em uma luta, quando a gente vê a trajetória de um arroio que nasce limpo e fica totalmente poluído quando ele deságua no Rio dos Sinos. Então, isso foi um elemento motivador muito forte para mim. E com isso eu fui estudar biologia, e depois da biologia a gente ganha o gosto pela pesquisa, né, porque a gente percebe que com a ciência a gente encontra as respostas, aí cada vez que a gente encontra uma resposta a gente tem mais perguntas, e aí nessa caminhada toda eu me formo em biologia, daí eu começo a fazer o mestrado na URGS, em Porto Alegre, e depois disso eu continuo, né, porque no mestrado também vem muitas perguntas não respondidas dessa trajetória acadêmica, daí eu vou para o doutorado, e no doutorado eu tive a oportunidade de fazer o chamado doutorado sanduíche. Então eu ganhei uma bolsa do governo federal, eu fui para a Inglaterra, e lá na Inglaterra, Eliane, também foi um deslumbramento muito grande, né? Eu estava numa das 5 melhores universidades do mundo, que é a UCL, que é a University College London, e lá eu aprimorei muito mais o meu inglês, eu vi o quanto escrever em inglês te dá visibilidade, e a minha trajetória também de aprender inglês foi um pouco sofrida, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, então eu sempre fui bolsista na época da escola do IASG, mas eu me oferecia para trabalhar na escola, contanto que a escola pudesse me deixar frequentar as aulas de inglês. Então, todas as noites, né, eu ia umas 3, 4 noites trabalhar, ficava na biblioteca, ajudava os professores, e com isso eu consegui aprimorar muito meu inglês, e consegui fazer essa troca, né? E hoje eu também tenho muito orgulho de dizer que a gente precisa desse movimento, né? Às vezes não é só porque, puxa, eu não tenho dinheiro, não tenho como estudar uma língua ou fazer o curso que eu quero. A gente precisa, às vezes, dar um pouco mais a cara, né? E dizer, eu tenho muita vontade de fazer isso, né? O que eu posso fazer em troca, se vocês puderem me ajudar? E com isso, Eliane, nessa trajetória toda, eu também fui ser professora para pagar a minha faculdade. Eu nunca quis ser professora, mas nessa caminhada toda eu vejo também, eu encontro na sala de aula, eu dava aula no estado, lá em São Leopoldo, da periferia, numa vila. Foi muito desafiadora estar nesse contexto, né, de muita pobreza, de falta de recursos, mas o desafio me move muito, né? Então eu vi o quanto podia transformar aquela escola, e por lá eu fiquei, Eliane, por 9 anos. E foi, assim, uma trajetória muito bonita, de muita construção de vínculo afetivo com esses alunos. Né? Como eu falei, de necessidades que eram precárias, né? De uma situação de muita vulnerabilidade. E ali também eu começo essa trajetória também de olhar mais o quanto as meninas
não tinham essa motivação de seguir numa carreira de estudar mais, de fazer um curso técnico, e aí eu me percebo também uma motivadora, né? E aí começa a crescer em mim uma liderança de olhar para essas meninas e dizer, meninas, vamos lá, vocês podem mais, né? Desejem, sonhem, né? Que a gente tem que todo dia acordar, eu acho, tem que sair da cama com algum movimento, né? De sonhar alguma coisa. Então eu percebo que essas provocações faziam com que as minhas alunas se inquietassem, se desacomodassem e se movimentassem na busca disso. Muito bem. Não, e é maravilhoso, né? E eu até já quero engatar aqui uma segunda pergunta, né? Porque realmente a gente vê o quanto, às vezes, as meninas elas não se enxergam nessa área de pesquisa, né? E você, com certeza, as inspira a buscarem caminhos por esse lado, né? Então, conta um pouquinho assim das tuas andanças, o que talvez a gente possa, todas nós, né, de certa forma, nas suas profissões, realizarem para inspirar essas meninas a acreditarem mais nelas também, né? Eu até vou contar um prêmio que eu fui eu ganhei o Prêmio RBS de Educação em 2016, porque eu incentivei os alunos a lerem mais, né, na área da ciência, só que daí de novo eu me deparo com as meninas, né, que elas têm um discurso muito forte de dizer, mas é só cientista e só faz ciência quem é inteligente, e com isso elas sempre colocam que os homens, né, eles têm esse contexto, e quanto faltava uma narrativa também de mulheres na ciência. E aí, depois de 2 anos, eu fiz um projeto em 2018 sobre as mulheres na ciência. O que a gente fez? A gente fez um projeto super simples, Eliane, que era abrir um varal. Eu chamei o Varal da Ciência. E aí, cada uma dessas meninas, na época eu dava aula no magistério, no Instituto Ivoti, a gente abriu um varal enorme no fundo da sala e cada uma dessas meninas, elas tinham que pesquisar a história de uma mulher na ciência. E aí elas viram, e eu pedi muito, né, que a gente desse diferentes visibilidades a mulheres negras, de povos originários, a mulheres do Rio Grande do Sul, do Brasil e até fora do Brasil. E aí a gente estende esse varal com fotografias e a gente ia apresentando essas mulheres ao longo do ano. E esse projeto também foi muito premiado, eu também fui para a final do Prêmio RBS de Educação, na categoria Gênero, e com isso eu também levei essa ideia de a gente dar mais visibilidade para essas mulheres. E com isso, Eliane, também a gente começa a perceber uma mudança de discurso, porque quando tu tem alguém em quem te espelhar, né, quando tu enxerga assim uma conexão com a história de alguém, e aí eu também percebo a partir disso o quanto essas histórias elas precisam ser mais contadas, o quanto a gente precisa mostrar essas trajetórias para que eu crie uma conexão e me sinta também apta, né, a desenvolver aquela caminhada, e o quanto o estudo ele promove isso. A educação é a base de tudo, né, Ailin? Eu acho que se a gente puder, e essa é uma pauta realmente da humanidade, né? Não é uma pauta só feminina, mas quanto mais diversidade a gente tiver em todas as profissões, em todas as áreas, né, muito melhor a gente vai ter o nosso mundo, né? E cuidar desse mundo de uma forma mais positiva, né? E aí, Ailin, tu disseste aqui também na tua bio que tu trabalha com a questão de consultoria, dá palestras, né? Vamos voltar agora ao nosso olhar assim, para a questão da mulher dentro dessa pauta do meio ambiente. Como é que tu vê isso dentro das organizações, quando tu fala, né? Porque, para mim, assim, faz total sentido, né? A mulher estar presente numa pauta de sustentabilidade. Quando a gente fala de ESG, meio ambiente, esse cuidado me parece que está muito dentro do nosso DNA, né? Ele tá, né, Eliane? Porque eu penso que a mulher, ela gera a vida, né, e o quanto a gente se conecta com a natureza, que são as nossas raízes. Então, às vezes, até eu faço alguns exercícios que são tão simples, comigo mesmo e com os estudantes, que é a gente pisar um pouco na grama, que a gente desacelerar, sabe? Voltar a respirar e nos perceber nessa respiração, porque às vezes a gente passa o dia inteiro correndo, fazendo um monte de coisas, e aí o quanto a gente precisa, às vezes, frear um pouquinho, né? Frear, sentir, observar. Então, esse exercício ele precisa voltar a ser feito, até especialmente depois da pandemia, né? Que eu percebo uma mudança comportamental muito grande nas crianças e nesses adolescentes que passaram muito tempo em computador e tablet, e celulares, e essa questão de estar muito acelerado, com ansiedade. E aí eu, como mulher, né, nesses ambientes, eu percebo assim, Eliane, que
que através da fala a gente pode, sim, trazer muitas mudanças, porque a fala faz com que o outro se sensibilize. Mas essa fala ela tem que vir de uma maneira a convidar para o diálogo, né? E os meus alunos às vezes diziam assim, professora, é legal que tu não é uma eco chata, tu é uma eco legal, porque tu convida a gente para o diálogo, né? Eu acho que às vezes quando... Eu entendo totalmente, às vezes, uma postura que é mais agressiva de pessoas que estão cansadas já de repetir a mesma coisa, dizer, olha, a gente tem que separar o lixo, não dá para botar o lixo no chão, mas são, né, são personalidades diferentes. Eu gosto muito de sentar e de fazer pensar. Então, eu tive numa empresa aqui em Voti, dando uma palestra sobre na Semana da Água, e aí eu lembro que a gente começou a falar sobre essa discussão. Eram adultos, né, eram empresários, e aí eles estavam assim para mim, olha, a gente estava com medo que tu ia dizer que a gente tinha que tomar o banho mais curto, escovar o dente bem rápido, mas eu trouxe uma outra perspectiva de que a cidade hoje, por exemplo, ela gasta muita água em encanamentos que estão estourados. Então, o quanto, às vezes, quando tu vê isso, tu precisa ligar para uma prefeitura, avisar logo para eles fechar aquele encanamento. Então, eu trago uma perspectiva, às vezes, mais realista para esse mundo empresarial, de mostrar que a gente precisa de estratégias que sejam mais eficientes enquanto adultos, porque tu já sabe, tu tem que pegar um telefone, tu tem que ser mais proativo com o teu município e, consequentemente, exercer a tua cidadania, né? Que ela se reflita com a cidade que tu habita e que tu queira, também tem o desejo de cuidar. Então, essas pautas de água me sensibilizam muito, separação de resíduos. Eliane, eu tive, há pouco tempo, eu participava do movimento Coral Fevale. E daí a gente fazia, antes dos concertos, o nosso coffee break. Gente, era tanto resíduo, porque cada um tomava um copinho de café, um copo de suco, um copo de chá, e eu já tenho por hábito, eu construí esse hábito, obviamente eu preciso ser exemplo, de carregar o meu copo dentro de uma bolsa. Mas esse é o meu hábito, as outras pessoas não têm esse hábito. Então, novamente, vem essa questão de tu ser uma liderança e dizer, pessoal, olha só, podemos trazer todos aqui uma xícara, um copo, e a gente não gerar resíduos antes de um concerto, antes de uma apresentação. E as pessoas, Eliane, elas são simpáticas a essa ideia, elas não acham isso uma chatice, só que alguém precisa desse movimento de liderança. E aí, depois, nos outros momentos que a gente teve coffee break, sempre vão ter as pessoas que pegaram o seu copinho plástico, tudo bem, mas houve uma grande movimentação de pessoas que pegavam o seu copo e ficavam me mostrando, ó, Eileen, ó, eu estou usando o meu copo agora. Então, é uma movimentação simples, mas que, né, às vezes, em um dia, ao invés de gerar 3 grandes baldes de resíduo, de lixo, a gente diminui para menos de 1. E é nisso que a gente passa a fazer a diferença para essas questões de sustentabilidade, de meio ambiente também. Exatamente. E tu trouxeste uma coisa ali que eu acho muito, muito bonito isso, né? Esse cuidado com o outro, né? Porque isso não é só da mulher, né? Mas eu acho que todos nós, como liderança, para passar nossa mensagem, para trazer essa comunicação de forma mais assertiva, eu acho que às vezes nos falta para muita gente, é a questão da empatia, né? Porque as pessoas, elas são singulares, né? Cada pessoa está num nível de consciência diferente da gente, muitas vezes, Exato. né? E esse respeito para com o outro é que vai fazer com que a gente consiga trazer essas pautas tão, às vezes, que parecem chatas, mas de uma forma diferente, de uma forma acolhedora, né? Isso, Ali. Acho que a palavra acolhedora, ela remete exatamente a esse movimento, né? De tu convidar as pessoas para tomar uma ação e tu ter cuidado na fala, né? Como eu trouxe, porque uma fala agressiva, de novo, eu entendo algumas falas que são agressivas de pessoas que, de fato, estão um pouco cansadas por um movimento de luta de uma vida. E aí eu me percebo ainda com muita paciência, com empatia, como tu trouxeste agora, de explicar, olha só, tu sabe para onde vai esse resíduo, para onde vai esse lixo. Então, nessas movimentações, a gente consegue algumas mudanças. Na padaria, eu falo para os meus alunos, vai pegar um sonho, né, um bolo, a gente não precisa daquela embalagem imensa de plástico, a gente pode botar numa embalagem de papel, a gente pode falar mais a palavra não. E aí, quando tu vai numa loja, né, eles colocam uma embalagem, um papel de presente, aí um outro papel e mais uma sacola por fora. O quanto a gente tem que se movimentar para dizer, não, obrigada, não precisa toda essa... A gente gera muito resíduo. Muito lixo, né?
muito lixo para coisas que são imediatistas. Então, é aquele momento que tu consome, e aí tu chega em casa e gera aquele monte de lixo que vai fora. Esse fora, né, ele me incomoda porque não existe fora. Todos nós estamos no mesmo planeta. A questão é o que se torna invisível aos nossos olhos. Então, no momento que está invisível dentro da minha casa, que o lixeiro levou, tá tudo bem. Agora, se preocupar com esse processo da geração do resíduo, até onde esse resíduo está indo, e aí as pessoas desconhecem que o destino final normalmente são os catadores que estão se separando, e cada cidade tem um destino para isso. E quando a gente olha lá para a ponta, às vezes que o resíduo que eu misturei de uma erva mate com comida, com papel branco, com papelão, a gente inviabiliza todo o trabalho dessas pessoas. E, consequentemente, gera um impacto ambiental imenso para o meio ambiente. Então, Eliane, a gente precisa, sim, evoluir nessas ações, e, para isso, mais pessoas têm que aderir a essas causas também, né? Não é somente eu sou bióloga, eu preciso de todo mundo comigo. Com certeza. E hoje, né, se a gente for olhar, né, Aline, assim, falando de práticas, né, mais conscientes, que é a pauta que eu levo, assim, mais para a minha vida, né, para os meus projetos, né, o quanto, às vezes, as empresas, né, e as pessoas ainda estão fazendo muito disso por modismo, né, e aí, o que acontece? Nós, como lideranças que falamos sobre esse movimento, né, dessa transformação para um mundo melhor, a gente precisa fazer com que essas pessoas faça sentido para elas essa pauta. Quando toca o coração, quando toca internamente, a gente muda. Porque senão vai ser aquela coisa do greenwashing, né? As empresas vão fazer ações de sustentabilidade, mas internamente elas não estão vivenciando, não está pulsando isso dentro da organização. Tu deve imaginar, mais ou menos dentro desse processo, né, que o caminho é esse, né? O caminho é esse, e sempre eu trago as reflexões, né, de palestras que eu trabalho, o quanto os consumidores às vezes esquecem o seu poder, porque somos nós que estamos sim definindo o que está indo para as prateleiras, o que a gente quer dentro de casa. E quando eu olho hoje, né, para essa perspectiva da ESG, acho fantástico a gente estar nesse movimento, mas tem que sempre ter muito cuidado, né? Como tu falou dessa questão do greenwashing, para quem não sabe, é quando a empresa diz que ela toma muitos cuidados com o meio ambiente, ela planta árvores, e já aconteceu de uma empresa muito famosa, Eliane, dizer que plantava árvores, e o que eles plantavam eram eucaliptos, né, simplesmente para crescer, depois eram cortados, e não era uma floresta permanente. E quem não sabe, daí não adianta nada dizer que planta árvores e fazer esse tipo de plantio, mas sim pensar num projeto, em apoiar uma ONG, em olhar, então, para as diversidades de gênero que tenham dentro da empresa. Isso tudo é trabalhar a perspectiva da sustentabilidade, é observar as condições de trabalho, né, as diferenças salariais entre homens e mulheres numa empresa, o apoio de causas sociais. Então, toda essa perspectiva ela precisa ser enxergada, e é essa empresa que eu gostaria de ter o consumo, né? São dessas empresas que fazem esse tipo de aporte que eu, como consumidora, gostaria de saber, mas para isso a gente também precisa de outra coisa que a SG vai olhar, que é a transparência, né? Eu preciso também olhar para a transparência desse processo e poder acreditar nessa empresa, né, Eliane? Com certeza, né? E hoje, assim, acho que muito dessa movimentação que está acontecendo, né, Aline, de certa forma, pressão do mercado, né, dos consumidores, das pessoas que querem trabalhar dentro das organizações, porque hoje tu trabalha com o pessoal mais jovem, e eles são muito mais críticos do que na minha geração, de olhar para onde eu quero trabalhar. Eu não vou trabalhar nessa empresa, sabe? Simplesmente porque eles estão me pagando um salário maior. Né? Eu vou porque eu tenho consciência, eu gosto do jeito, eu observo toda a cadeia produtiva dela, né? Antes de entrar. Eu acho que é mais ou menos por essa linha. Eu acho que tenha talvez duas perspectivas. Uma, sim, acho que os jovens eles olham isso, mas, Eliane, eu vejo uma falta de lideranças. Né? Eu vejo também um aluno que se diz, puxa, mas o ambiente já está tão, né? Tipo, se a gente olha para as questões de sustentabilidade ou de meio ambiente, eles trazem muito essa perspectiva de, puxa, mas já está tudo um caos, já estamos num cenário caótico, eu não consigo mais contribuir com essa melhoria, e, consequentemente, eu me acomodo e espero que o outro me chame para uma ação.
Então, eu penso que nas escolas, no ensino superior, a gente precisa trabalhar mais com formação de lideranças, de pessoas que chamem, que se engajem, porque houve, Eliane, eu acho uma acomodação dessa movimentação. E a rede social, ela serve para muitas denúncias, né? Quando a gente vê empresas que fizeram coisas erradas, há pouco tempo não, acho que já alguns anos, quando a Arezzo resolveu colocar algumas peles não desejáveis de animais nos seus apetrechos, das coisas que eles vendiam, nossa, isso foi para as redes sociais, as pessoas falaram, nós vamos boicotar, a gente vai cancelar a empresa. E a empresa prontamente se pronuncia dizendo que eles não iam mais matar tais animais para usar nos seus calçados. Então, a empresa se vê também numa posição de mudar. Por quê? Porque as pessoas, os consumidores, estão dizendo a gente não deseja isso. A gente não quer uma bota que tenha tal e tal animal ali para fazer o adorno da minha bota. Então, essa movimentação de rede social ela é fantástica. Mas, de novo, né, a gente precisa de engajamentos e de lideranças para isso tudo. E esse olhar, né, Linha, a gente sabe que a mulher ela tem essa força, né? Eu acho que essa força que nós temos, né, de acolher mais, de ajudar e olhar o nosso entorno, a gente também, para a formação de liderança masculina, também a gente deve levar, né? Porque cada um de nós tem isso dentro da gente, né? A empatia, o acolhimento, o olhar. Mas me parece assim que hoje o mundo está muito dentro dessa perspectiva mais de fazer, abaixar a cabeça, né? E o que a gente precisa, na verdade, é olhar para nós. Né, olhar para dentro, para preparar o nosso interior e aí reverberar isso de forma positiva para onde a gente está, né, para o nosso entorno. Sim, algumas coisas me parecem que elas precisam ser mais desenvolvidas. Empatia é uma dessas habilidades que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças. E, de novo, a gente está num momento de redes sociais, onde às vezes eu escrevo algo em Instagram, em Twitter, e eu não enxergo o outro. Eu não percebo se eu estou magoando o outro, de que maneira a mensagem chega. Então, esse cuidado tem que ter. Então, de tudo isso que tu falou, eu acho que a empatia é uma das construções mais primordiais que a gente precisa hoje, quando a gente olha para as crianças e também para esses jovens. Oi, Elin, e deixa eu te perguntar, tu viaja bastante, né? Já fosse. Eu sei que tu fizeste um livro há pouco tempo, se quiser falar dele também. Sim. Quiser comentar um pouquinho, né? Escrevi um livro numa parceria com eu fiz uma summer school na Universidade de Cambridge. Olha só. Isso foi há 4 anos atrás, e fiz essa summer school, e foi, assim, algo fantástico, né? Porque está em uma das universidades melhores do mundo. A Inglaterra tem essa potencialidade de estudo, de construções de trabalhos acadêmicos, e quando eu estive lá, surgiu uma proposta de a gente escrever a narrativa. Tinham pessoas de vários lugares do mundo. E aí, nessas conversas, eram diferentes doutorandos, mestrandos, e a gente pensou, puxa, a gente já tem tanta história para contar dessa caminhada acadêmica, e com isso a gente constrói o livro Storytelling, que vai falar de cada um desses países, as perspectivas deles de como é que foi escrever uma tese de doutorado, tinha um financiamento do meu país, eu não tinha, o que deu certo, o que deu errado, e todos também escreveram como é que estavam passando o período da pandemia. Então, todos conseguiram colocar ainda nos seus capítulos um pouco dessa narrativa. E aí a gente discute sobre educação para a sustentabilidade, como esses países estão se organizando, os problemas de cada um desses lugares. E tem vários lugares, Eliane, assim, a gente fala, tem Bélgica, tem Grécia, tem o pessoal da Nigéria, o pessoal da Turquia, da Rússia. Então, a gente pega essas narrativas e escreve isso num livro. O livro está publicado em inglês. Foi um trabalho aí de quase 4 anos que me deu bastante trabalho, viu? Eu sou uma das editoras, tenho o meu capítulo também. O meu capítulo todo eu faço uma comparação com o crescimento de araucárias. Quando é que surge aquela sementinha que é a ideia da pesquisa, e conforme essa árvore vai crescendo, eu vou trazendo sempre essa comparação com o crescimento de uma araucária.
Que delícia, que maravilha, parabéns, Alinha, é Obrigada. muito orgulho, né, te ver assim, né, tão potente e com tanta inspiração aí para outras mulheres, outras meninas, né, dentro da tua área, né. E eu queria, Aline, que tu deixasse agora, assim, para a gente ir mais para as finaleiras aqui, uma pergunta ainda e depois uma dica, uma sugestão, enfim, né. Tu que transitaste por vários países, várias universidades, enfim, qual que seria o maior desafio da mulher na ciência hoje? Que tu tem visto? Existe um discurso comum ou, na verdade, assim, cada país tem a sua peculiaridade? Conta um pouquinho sobre essa tua impressão, assim. Eu penso que alguns países já têm uma construção de respeito muito grande com a mulher. Eu tive ano passado dando um curso e uma palestra na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e eu fui tratada sempre com muito respeito, porque eles sempre tinham tempo para escutar o que eu tinha a dizer, né? Então, sempre. Mas é uma construção de muitos anos de um país que olhou muito para essa igualdade de gênero. Aqui no Brasil, Eliane, por vezes eu perpasso por lugares que a gente é silenciada. Então, eu vejo, e a dica que eu deixo é que ninguém se deixe ser silenciada, que a gente fale e que a gente tenha também a construção de mulheres que se apoiem mais. Então, eu vejo hoje, né, o Grupo Mulheres do Brasil. Eu vou te dizer, Eliane, que eu chego na Ilink que sou hoje porque eu tive um aporte muito grande de outras mulheres que sempre estiveram ao meu lado me dando suporte. Porque não é fácil, a gente cai muitas vezes, a gente fica triste, a gente chora, e se a gente não tem pessoas que te ajudem nessa fortaleza, te dizer, Aileen, vamos lá, né? Então, eu penso assim que a colaboração de mulheres com mulheres que te deem esse suporte, ela é fundamental para a gente conseguir ter essa força e para a gente se fazer ser ouvida, que é um desafio grande aqui ainda no Brasil. Com certeza. Não, concordo plenamente. Essa rede de apoio para a mulher é que vai fazer com que a gente consiga transpor, né, um mundo ainda que é muito, realmente, com muitas forças masculinas latentes, né, muito reverberando ainda no nosso mundo corporativo, às vezes nas nossas escolas, às vezes nas nossas casas, né, porque a gente sabe que também a construção familiar aí, às vezes, complica, né, a mulher não tem apoio desde casa, né, o que é triste ainda, né. E, Aileen, tem algum livro, alguma coisa que tu queira comentar para a gente? Tem um livro, é um livro um pouco técnico, mas assim, eu acho que essa mulher ela merece ser sempre mencionada, que é a Rachel Carson. Eu deixei o livro aqui. O nome desse livro aqui, da Rachel Carson, é o Primavera Silenciosa. Olha. Esse livro e a Rachel Carson, para qualquer pessoa que fizer um trabalho na área ambiental, educação ambiental, sustentabilidade, ela foi uma norte-americana ali pelo ano de 1962, que ela resolve, Eliane, denunciar que todas as empresas onde ela morava que estavam usando DDT nas suas plantações, DDT, para quem não sabe, é um veneno, que era muito utilizado para não vir insetos, né, para fazer a planta crescer. Então, era um fertilizante utilizado, e ela começa a associar o índice de pessoas doentes, de pessoas que começaram a ter índices de câncer muito fortes ao redor dessas plantações que utilizavam o DDT. Então, ela faz estudos comparativos, ao longo de anos ela pesquisa, e Eliane, tu sabe que ela foi vista como louca. Ela estava em surto, ela estava louca, nossa. Ela foi extremamente reduzida ao lugar de um distúrbio mental por estar acusando o uso de DDT e de pessoas que estavam com câncer. E ela morre, e depois da sua morte, eles pegaram todas as escritas e os estudos que ela foi fazendo e viram que estava tudo certo. A Rachel Carson acertou em cada diagnóstico, em cada prova que ela documentou, mas é uma narrativa pós-morte. Mas ainda assim, eu acho que o legado dessa mulher, e tantas outras, eu posso citar várias, mas ela é um ícone do movimento ambiental, que mostra que quando a gente usa esse monte de agrotóxicos que a gente vem utilizando na nossa alimentação, que é um problema, assim, que a gente tem que cuidar e trazer uma perspectiva muito científica, né, de que a ciência venha junto para esses estudos, para nos mostrar aquilo que vai fazer mal para o meio ambiente e aquilo que não vai fazer mal.
Uhum. Sensacional, Aileen. Nossa, muito, muito maravilhoso aí o nosso bate-papo aqui. Espero que as pessoas também que estejam aqui com a gente gostem, né? E procurem a Aileen, né, nas redes sociais, conversem com ela mais depois, né, Aileen? Que eu imagino aí que tu tenha toda a intenção, né, de trazer mais inspiração para outras mulheres também. Com certeza, agradeço muito pelo convite. Depois, o pessoal que quiser, eu tenho 2 Instagrams agora, né? E aí, quem quiser olhar é o Aileen123 ou Aileen.nature, que é o profissional agora que eu pretendo publicar mais questões de sustentabilidade. Maravilhoso. Gente, nós estamos aqui esse mês na Vale TV, nesse projeto maravilhoso, com todas as mulheres apresentadoras, entrevistadoras aqui, falando do projeto de inspiração, né? Esse projeto onde a gente traz mulheres como a Aileen, né? Para falar para a gente, para comentar sobre as suas vidas, né? E que essas vidas, essa vida da Aileen possa nos inspirar a sermos mulheres melhores e termos realmente aí um futuro maravilhoso para as novas gerações, né? É isso que a gente quer. Obrigada, Aileen, obrigada às pessoas que estão aqui com a gente e até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.